Bom, pessoal, voltando aí, como foi rapidinho, né? A professora, agora a competência número 5, né? Que diz lá: analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. É aquela pergunta de por que as populações migram, né? Quais são os motivos que levam as populações a migrarem? Se a gente pegar na pré-história, as sociedades coletoras caçadoras estão buscando alimentos, né? Na verdade, essas sociedades, elas eram, do ponto de vista de saúde, elas eram mais desenvolvidas, porque elas tinham uma dieta mais variada, enfim. Outros movimentos de migração por conta de guerras, né, ainda na antiguidade, outros movimentos migratórios que a gente chama das invasões bárbaras, né, movimentos migratórios forçados, que é o caso dos povos africanos que vieram forçados para a América de maneira geral, como escravos, escravizados, né, que é a grande diáspora negra. As migrações judaicas do período da Segunda Guerra, migrações do leste europeu por conta de guerra da Sérvia, guerra da Croácia, os conflitos da África. Então, todos esses movimentos migratórios, eles e hoje eles fazem parte do nosso cotidiano, né? Assim, não dá para ser não se comover, não sentir uma certa empatia com a questão dos sírios, embora a gente tenha visto também muitas besteiras escritas sobre eles, sobre o movimento de agora, né? Essa solidariedade a outros povos, porque é possível que isso ainda fique mais forte daqui para frente. Se a gente considerar um grande problema ambiental, e a gente está muito próximo disso, não é uma questão de profecia, é uma questão científica, cientistas alertam para isso, né? A gente vai ter aí o nível dos oceanos subindo, a gente vai ter um problema com a água, a gente vai ter um problema energético mesmo, embora estejam sendo propostas novas formas de uso de energia e tudo, mas a gente sabe que existe toda uma indústria por detrás, né? Os próprios conflitos em relação à guerra, sejam guerras por motivos políticos ou religiosos, então isso está fazendo com que as populações migrem muito. O caso do Haiti foi em 2012, né? Que aconteceu o grande 2010, o terremoto do Haiti. E uma grande parte da população acabou indo morar em outros países. Como que eles foram recebidos? Né? Como que é a assistência que nós podemos dar para esses refugiados, né? Eles entram no conceito de imigrantes, eles entram no conceito de refugiados, eles entram no conceito de fugitivos. Como é que a gente vai tratar até juridicamente essas pessoas, né? E que estão convivendo mais próximo com a gente. Agora, essas migrações, pegar aqui cidade de Curitiba, existe uma colônia chinesa hoje muito grande, vieram muitos chineses para cá. Coreanos, as populações migram mesmo. No mundo globalizado, isso está ficando cada vez mais presente. Então, é necessário que comece realmente uma política cultural, uma política de educação para a convivência com esses povos, porque a tendência do mundo é essa. Né? A própria competência diz, né? Analisar e compreender. E compreender as motivações. Bom, a sexta, né, pessoal, diz lá: compreender, novamente, e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. Então, os conceitos vão entrar, por exemplo, a história do Brasil, como eu disse, teve vários ramos de produção historiográfica, né? Dentro desses ramos, dessas produções, o momento que se valorizou o herói, um momento que se valorizou o brasileiro, o mito do brasileiro cordial, o mito da democracia da raça, do Gilberto Freire, mais tarde pegando essa coisa de uma linguagem bem marxista dos outros autores como Florestan Fernandes, ou Caio Prado Júnior e o próprio Fernando Henrique, como que isso vai se construindo, né?
hoje, dentro da historiografia, eu trouxe até esse livro aqui, existe uma maneira nova também de você fazer abordagens da história e história do universo. A história é considerada sempre a história dos acontecimentos humanos, desenrolar com os seres humanos no planeta. Mas hoje existe a chamada grande história, né, que é uma linha que ela não é muito divulgada, em que está se estudando desde o Big Bang, né, o surgimento do planeta Terra, a era geológica. Então, existe uma história disso que não caracteriza o ser humano presente nessa história também. Então, novas maneiras, novas abordagens, novos objetos, na história mesmo a gente chama isso de nova história. Nova história, mas é a nova história cultural, que busca outros objetos que não os objetos corriqueiros. Então, o gênero, discussão sobre gênero, discussão sobre... Nessa do gênero eu gosto bastante, porque eu tenho feito muito essa discussão sobre a presença das mulheres na ciência, né? Que estão sempre relegadas, acabam sempre ficando num papel coadjuvante, quando na verdade elas têm um papel muito importante. Então tá aí, filme a gente adora quando vira celebridade, a história, né, fica na celebridade, mas há Estrelas Além do Tempo, que mostra que foram as mulheres negras, com os cálculos que elas fizeram para propiciar que esse homem americano branco chegasse à Lua. Né? A gente tem lá as meninas que mapearam todo o céu e que ficaram relegadas a um grupo que ajudou um determinado cientista. Mulheres que têm um protagonismo grande, mas que por conta de gênero mesmo, daí entra a discussão de gênero, de não ter tido acesso por ser mulher. Você sabe da minha história pessoal, você sabe que eu sou uma cientista frustrada, que eu queria ter feito ITA, mas nos anos de 89 e 90 não haviam mulheres no ITA, né? E eu lembro que quando eu comentei com o meu grupo de amigos, a gente disputava nota, aquela coisa toda, né? Nota de simulado. Eu falei, quero fazer ITA, mas eles riram porque não entra mulher. Uma coisa muito frustrante. E que hoje já existem mulheres ocupando esses espaços também, o que é muito importante também, de ter esse espaço de representatividade, não só da mulher enquanto toda, mulher branca, mas também, principalmente, das mulheres negras, né? Esse reconhecimento. Você vê, né, pessoal? Como diz a própria competência, compreender, né? E a última e não menos importante, né? Que é produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação, as famosas TDICs, né? De modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. Então, aí a gente vai entrar numa outra, na grande palavra que eu disse, que é a minha palavra aqui, o discernimento, né? Não dá para a gente excluir um mundo em que a gente faz parte hoje, que é o mundo das redes sociais, mundo para o qual a gente cria uma persona, estamos colocados lá no nosso avatar, né, no nosso perfil, nessa persona, e essa persona, ela é animada por um algoritmo, vamos colocar assim, né? Esse algoritmo é aquilo que você acessa na internet, os sites, seja os serviços de busca que você tem pelo Google, aquilo que você curte no próprio Facebook, aquilo que você vê enfim, aquilo que faz parte do que você vê na internet. Isso anima, né? Isso alimenta o espírito do algoritmo. E é esse algoritmo que na rede social, eu estou dando exemplo aqui da rede social porque é mais fácil, mas você recebe lá no teu feed de notícias as reportagens, as coisas conforme aquilo que você gosta, né? Ou que você acessa. Então, se você acessa muita coisa, sei lá, de dieta, começa a aparecer muita coisa de dieta para você. Se você começa a acessar muita coisa ligada à gastronomia, aparece bastante coisa. Eu acesso muita coisa de ciência, eu já descobri que eu sou bem nerd. Só parece coisa de ciência ali. Mas é a maneira como a gente alimenta. Então, a responsabilidade daquilo que eu vejo, de checar se aquela informação realmente é correta, se não é um sensacionalismo, né? De ter essa responsabilidade na hora de compartilhar é muito importante. E não só o compartilhar nas redes sociais, mas compartilhar seja na hora de você produzir um livro didático. Como é que você vai passar aquela informação?
Será que aquele texto realmente procede? Será que o que está sendo falado, sei lá, do Pero Vaz de Caminha, né? Vou dar uma Sim. suposição aqui, é isso mesmo? Existem evidências históricas, evidências científicas que comprovem isso que está sendo colocado? Então, a gente tem que, assim, tem que ser parte da escola, sim, tem que ser parte da formação do professor, na construção de um livro didático, essa alfabetização digital. Sim. Checa a notícia. Né? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo muito feio, na verdade. Não, então, pessoas de cargos importantes, né, compartilhando informações sem checar se são verdadeiras ou não. Isso é uma coisa complicada e todo mundo tem um pouco de responsabilidade nisso. Falando dos grupos de família, de WhatsApp, experiência da minha mãe, compartilhando uma coisa que não era verdade, de agentes públicos que trabalham com saúde pública, e daí assim, isso não é verdade, não vai aplicar uma injeção que vai transmitir um vírus que veio da Venezuela, e sempre uma história muito mirabolante que vem por detrás dessas coisas. Sim. E o fascínio do ser humano é tão mirabolante, aquilo que ele fica fascinado e ele não tem... É porque é o diferente do comum. Né? É o diferente. Exato. Aí, como é diferente, as pessoas acabam compartilhando. Mas fica aquela história, como tinha antigamente, que a gente criticava muito, quando a pessoa tinha um ataque epilético, tinha epilepsia, de você falar, não, a baba vai passar a doença. Né? Não vai tomar leite com manga porque você vai morrer. Sim. Então, fica meio girando em torno dessas mesmas ideias, só que hoje virtualmente. Sim. Né? Então, é muito... Assim, a propagação é pior, né? Propagação, então a responsabilidade que todos têm que ter, né, checar a informação. É importante realmente eu passar isso? Sim. Por que eu estou passando isso? E se for alguma coisa assim, desconfie, coisas muito mirabolantes, de um troço que veio de outro planeta, de uma coisa assim, não. Espera um pouquinho, né? Bom, pessoal, aqui encerramos, né? Tivemos que fazer em 2 pequenos blocos, né? Pequenos não, né? Mas em 2 blocos, essa mesma pergunta, porque não tem como, assim, um resumão uma síntese muito rapidinha, né? De cada um, porque está aqui focando desde o fundamental, anos iniciais, aos anos finais. Pessoal, aguardem. Próximo bloco, estaremos falando ainda sobre essa questão aí Agora vamos entrar nas competências. Um grande abraço, até a próxima.